Muitos motivos levam à perda dos dentes. Dentre eles são doenças de gengiva, cáries e até mesmo acidentes. Quando isso acontece, é importante ter algo para substituir esses dentes perdidos, como próteses móveis ou próteses fixas. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais diferenças entre próteses que são móveis e próteses que são fixas. Então vamos lá. As próteses móveis são próteses em que a pessoa tem aquela capacidade de conseguir tirar e colocar. Dentre elas estão as nossas próteses, que são as pontes, que são próteses parciais em que ocorreu uma perda de alguns dentes e que a prótese vai substituí-los e ela vai ficar presa com esses ganchos. E nós temos as chapas, que são as próteses totais, quando a pessoa tem a perda completa dos dentes. A gente tem a prótese total na parte superior, em que a gente tem que ter um ponto de apoio maior, que é no céu da boca, e a gente tem a chapa inferior, que é como se fosse uma ferradura. Essas próteses, elas são extremamente importantes, porque elas devolvem sim a capacidade mastigatória, mas não com a mesma eficiência. E também existem as próteses que são fixas. Essas próteses, sim, elas têm a força mastigatória, a resistência e principalmente a estética que todo mundo sempre sonhou. Então vamos lá. A prótese fixa, nós temos essas próteses que são fixas sob implantes, que é o sonho de todo mundo que realmente perdeu os dentes. Na parte inferior, normalmente a gente coloca 4 implantes e na parte superior é uma prótese em que a gente tem o céu da boca livre. Existe uma armação em metal para que a prótese fique extremamente resistente e quando a pessoa morder e mastigar, ela vai sim ter toda a força dela dentro do osso. Então, é importante que vocês entendam que os dois tipos de prótese, tanto as próteses removíveis quanto as próteses fixas, elas são ótimas próteses, mas o que vai realmente resolver a sua capacidade mastigatória perfeita é realmente utilizando próteses que são fixas. Qual é o benefício da gente ter próteses fixas e qual é o bom de ter as próteses removíveis? As próteses fixas, a melhor parte é que você não vai precisar tirá-las. É como se você tivesse seu dente de volta. Céu da boca livre, tranquilidade de mastigar, conseguir comer aquele churrasco, aquela amendoim, aquela pipoca. Isso é algo maravilhoso. Só que você vai ter que ter mais tempo para fazer uma higienização. Passar um fio dental, escovar os dentes, tem que ser uma coisa muito bem feita para evitar qualquer risco que tenha de inflamação do seu implante. Agora, a prótese móvel, esta prótese sim. Qual que é o problema que a gente tem quando a gente utiliza a prótese móvel? Esses ganchos metálicos, quando a gente está falando da prótese parcial, eles são ganchos que aparecem muito na hora de você sorrir. Então a pessoa que usa prótese móvel não gosta muito disso porque vai aparecer. Então todo mundo sabe que você está utilizando uma prótese removível. Agora, quando a gente está falando da chapa, que é esta prótese que tem o céu da boca, qual que é o problema de ter uma prótese assim? Automaticamente a chapa, ela é uma prótese que dificulta a alimentação, sentir um pouco mais o sabor dos alimentos. E essas próteses que são só presas em gengiva é muito complicado de comer. Então vamos dar o exemplo da prótese inferior. Ela não tem apoio, então ela só fica apoiada na gengiva e aqui fica a língua. Então a prótese ela não tem aonde se firmar muito bem. Ou até a prótese móvel, ela se apoia em dente, só que na parte posterior ela pode não ter dente, ela também vai ter movimento. Então, o movimento dificulta muito a alimentação. E é por isso que a escolha de se fazer uma prótese que é fixa, hoje em dia, tem sido a melhor escolha entre todos os tratamentos que a pessoa vai fazer. Então, se você imagina e quer realmente ter seu sorriso devolvido, voltar a mastigar, voltar a sorrir, a prótese fixa ela resolve o problema. Principalmente naquele momento difícil. Imagina tu tem que ser internado no hospital. Normalmente as próteses móveis você tem que entregar. A fixa não, ela é fixa. E esse é o benefício de voltar a sorrir e voltar a mastigar. Então, gente, na hora de escolher um tratamento, pense bem que cada tratamento ele tem um benefício. A prótese móvel é muito fácil de limpar. Tu tira a prótese e consegue escovar e depois recoloca os dentes. Então, o benefício da prótese móvel é a facilidade de higienização. Qual que é o benefício da prótese fixa?
você conseguir ter sua mastigação de volta, você conseguir ter sua estética e principalmente céu da boca livre e voltar a ter a força de ter os dentes novamente, conseguir ter triturar os alimentos da maneira que você sempre sonhou. Então, a escolha ela depende muito do que você vai querer para o seu tratamento.